página 42, 40, exercício 8. Ele fala assim, ó, sejam A e B dois pontos de uma reta de equação, né? Da reta de uma equação. Y igual a 2x mais 2 e que distam duas unidades da origem. Nesse caso, a soma das abscissas de A e B é. Então, vamos aqui para a nossa folha. Vou dar um tempinho aí para vocês fazerem enquanto eu vou montando o esquema aqui na nossa folha, tá? Quem fez aí, quem não fez, tem o tempinho, né, para poder fazer aí. Beleza? Questão 8. Ele falou que distam duas unidades da origem. Nesse caso, ele está pedindo a soma de A mais B, de dois pontos que distam duas unidades da origem e que passam por essa reta aí, que a gente tem y é igual a 2x mais 2. Vou fazer a representação gráfica aqui enquanto isso, tá? Qualquer dúvida que vocês estiverem fazendo aí, pode... Olha só, gente. Eu posso considerar assim, ó. Eu tenho um plano cartesiano, certo? E esse plano cartesiano vai ser xy, né? Eu vou fazer o esboço aqui e depois já vou mostrar. Xy, e minha reta, ela vai cortar mais ou menos assim, né? Aqui vai ser o 2 e aqui vai ser menos 1, que é a raiz da equação. Beleza. Só que o que eu estou querendo? Eu estou falando dois pontos que distam da origem duas unidades, né? No caso, o primeiro ponto eu já teria aí, que seria a coordenada de x, né? Que o primeiro ponto, ó, duas unidades da origem. Se essa reta aqui corta no menos, corta aqui no 2, então significa aí, provavelmente, que meu ponto A, né? Vamos dizer que meu ponto A, ele já é formado por 0 e 2. Então, esse ponto já dista duas unidades da origem. Só que meu ponto B, eu não sei, né? E meu ponto B seria formado pela coordenada x e pelo outro ponto que seria 2x mais 2. Né? Então é isso que a gente vai fazer. Por quê? Porque eu sei que vai ser x e 2x mais 2 e que a distância dele até a origem, né? A distância da origem, que é calculada por aquela expressão lá, vai ter que ser igual a 2. E a distância é igual a 2. Né? Então é isso que a gente vai fazer. Então, vou parar de compartilhar com vocês aqui. E olha só, meu. Não tá dando para ver lá na projeção, não. Então, olha só. Então, foi isso que eu tinha falado com vocês. Eu tenho minha equação, onde eu já tenho o meu ponto A, e o meu ponto A é o ponto 0 e 2 de y, e o meu ponto B, que vai ser x e
a equação, e vai ser o ponto y, que é 2x mais 2. Só que a distância entre o ponto que eu vou ter aí, ou seja, a distância entre a origem e o ponto B, vai ser igual a 2. E como é que eu calculo a distância entre dois pontos? A origem, né, se eu for colocar aqui a origem é o ponto 0 de x e 0 de y. Então, a distância entre dois pontos, né, é a raiz da diferença, né? Então, seria de x menos 0 ao quadrado, né? E mais 2x mais 2 menos 0 ao quadrado. Seria essa, né? Então, fazendo essa conta aqui, ficaria x quadrado mais 2x quadrado, né? Vai ter um produto notável aqui, ó. Teria quadrado do primeiro, seria 4x quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8x, mais, né, o quadrado do segundo, daria 4, né? E a raiz disso. Só que eu vou tirar a raiz, eu vou passar o quadrado dos dois lados, então vai ficar igual a 4, né? Então, se eu simplificar agora essa equação, tá dando para acompanhar aí, gente? Se eu simplificar essa equação, eu vou achar aqui, ó, x quadrado mais 5x mais 4x quadrado, vou ter 5x quadrado mais 8x. 4 vai simplificar dos dois lados, né? Então isso vai ficar igual a 0. Não é isso? Então o que eu posso fazer? Eu posso considerar aqui, fazer uma equação incompleta de segundo grau, né? Que vai ficar, colocar x em evidência, ficaria 5x mais 8. Então, eu estou falando que meu x pode ser igual a 0 ou meu x pode ser igual ao 8 menos 8 quintos. Beleza? Então, ó, se eu for olhar nas alternativas, eu teria aqui dois valores possíveis. A soma das abscissas entre A e B. Então, abscissas entre A e B, 0 mais 8 quintos dá menos 8 quintos. Beleza? Então, a gente tem aqui letra B. Outra coisa que a gente poderia fazer, em vez de fazer a equação de segundo grau aqui, mesmo que seja incompleta, seria usar a soma das raízes, né? x1 mais x2 vai ser menos b sobre a. Aí ficaria menos b sobre a, que dá 8 quintos, né? Mesma coisa. Beleza? Deu para entender aí? Essa questão número 8? Beleza. Então, vamos para a próxima questão, que seria a questão número, deixa eu ver aqui. Beleza, então vamos para a questão número 4 da sessão Enem, gente. A questão de dúvida que tiveram aí. Ele fala assim, ó. Uma cidade... Oh, gente. Pera aí. Não, eu tô gravando. Tô gravando. Ele fala assim, ó. Um bairro de uma cidade foi planejado em uma região plana com ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras de mesmo tamanho. No plano de coordenadas cartesianas seguintes, nesse bairro localiza-se um segundo quadrante e as distâncias dos eixos são dadas em quilômetros, né? Então, tendo o plano de coordenadas, esse bairro localiza-se no segundo quadrante, está aqui, e você tem as distâncias nos eixos em quilômetros. Beleza. A reta da equação y é igual a x mais 4 representa o planejamento do percurso da linha de metrô subterrâneo que atravessará o bairro e outras regiões da cidade, no ponto P, que vai ser menos 5 e 5. Então, o ponto P vai ser menos 5 e 5, que vai estar mais ou menos aqui nessa região aqui,
certo? Essa vai ser a estação subterrânea. E o que ele pede? Ele fala assim: a comunidade solicitou ao comitê de planejamento que fosse prevista uma estação de metrô de modo que sua distância ao hospital, medida em linha reta, não fosse maior do que 5 quilômetros. Atendendo ao pedido da comunidade, o comitê argumentou corretamente que isso seria automaticamente satisfeito, pois já havia previsto a construção de uma estação no ponto. Então, você tem a equação da reta e falou que no ponto P, que é menos 5 e 5, localiza um hospital público, né? Então, ele vai construir a estação de metrô onde essa distância D aí mais próxima do que ele tá pedindo, né? Então vou dar um tempinho aí para teve 2 pessoas que pediram para fazer essa questão. Então não sei se o restante fez, mas eu vou dar um tempinho para o restante fazer, tá bom? Então, o que a gente vai ter aqui? Eu preciso saber quais pontos primeiro que pertencem à reta, tá? Então se eu for olhar aqui quais pontos que pertencem à reta, né, eu posso imaginar a distância é menor do que 5. Deixa eu olhar as alternativas. Olha só como essa questão, ela é, de certa forma, um tanto traiçoeira. Se eu substituir menos 5 na equação, né? Se eu substituir menos 5 na equação, vai ficar menos 5 mais 4. Deixa eu aumentar a letra. Vai ficar aqui na y é igual a menos 5 mais 4. E não vai satisfazer a equação, porque isso aqui daria igual a 1. Então, esse ponto aqui da letra A, ele já não existe, porque não, seria menos 5 e 1. Beleza, esse ponto da letra B, ele existe, né? Se eu substituir lá por menos 3 aqui vai dar 1. Se eu substituir aqui por menos 2 mais 4 vai dar 2. Então, esse ponto também sobre a reta não existe. Se eu substituir 0 e 4, 0 de x e 4, esse ponto existe. 2 e 6, se eu substituir 2, vai dar 6. Beleza, existe. Então, o que eu preciso fazer com esses pontos que sobraram aqui? Calcular a distância entre 2 pontos. Então, eu tenho 3 pontos aí. O ponto B, o ponto D e o ponto E, né? Então, vamos pegar esses pontos aí como referência para a gente. Vou dar um stop aqui e vamos para a questão. Olha só. Como eu tenho ponto B, ponto D e ponto E, eu posso fazer o seguinte. Vou testar com o primeiro ponto, né? Ponto B. No ponto B, eu tenho as coordenadas menos 3 e 1. Como eu quero saber a distância entre 2 pontos, né? E a distância lá do hospital que eu estou querendo, né? Ela é... Qual é mesmo? Menos 3 e 1, não? Deixa eu olhar aqui de novo. Menos 3 e 1. Menos 3 e 1. Então, se eu pegar a distância do hospital, nem olhei. A distância do hospital, que vai estar no ponto menos 5 e 5, né? Então, ó, vou colocar aqui H. Menos 5 e 5. Então, se eu for calcular a distância entre 2 pontos, vai ficar assim, ó. X, né? Menos 5 menos esse aqui, que dá menos 3. Isso ao quadrado, mais 5 menos 1, isso ao quadrado. Certo? Então, ó, eu tinha colocado que menos 5 mais 4... Não tinha colocado menos 5 mais 4. Tinha colocado menos 3. Olha aqui, ó. Essa aqui foi na primeiro ponto, ó. Esse aqui, pense aí, menos 5 mais 4 tinha que dar menos 1, né? Tinha que dar menos 1. E aqui não deu menos 1, deu 0. Né? Então, essa aqui está errada. Essa é a alternativa A. Então, esse ponto não conta. Eu estou olhando o ponto que existe. Então, ó, o ponto B é menos 3 e 1. Então, estou pegando do ponto B primeiro. O ponto B é menos 3 e 1.
O ponto do hospital é menos 5 e 5. Então, quando eu for calcular essa distância, ó, vai ficar menos 5 mais 3 dá menos 2. Menos 2 ao quadrado dá 4. Certo? Beleza, 4. Aqui vai dar 4 ao quadrado dá 16. Então, raiz de 20, né, vai dar, posso considerar, raiz de 20, ela vai ser maior que 4 e menor que 5. Certo? Então, ó, raiz de 20 é menor que 5, logo essa alternativa é possível. Posso testar para as outras também? Posso, mas já achei minha resposta correta. Deu para entender, gente? Aqui, ó, nessa conta aqui que eu fiz no primeiro ponto, eu só fiz para ver se ele era válido, tá? Então, eu joguei aqui, ó, menos 5 aqui na representação, dava menos 1. Então, significa que esse ponto aqui que devia ser menos 5 e menos 1, e não menos 5 e 0. Então, ele estava uma unidade a mais, né? Então, essa aqui não existe. Deu para entender o porquê disso aqui? Ou não? Essa conta aqui, ó, a distância entre dois pontos vai ser quem? X menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado. Não é isso? Essa é a distância entre dois pontos. Então, eu queria saber, o hospital está nessas coordenadas aqui. Olha só, o hospital está nessas coordenadas. Por quê? Olha só nas alternativas. Eu tinha lá A, B, C, D e E. Vou explicar de novo, gente. Na alternativa A, eu tinha o ponto menos 5 e 0. Menos 3 e 1. Menos 2 e 1. 0 e 4. E 2 e 6. Então, olha só. Eu tinha esses pontos aqui. O que eu fiz para saber se esses pontos eram válidos? Eu substituí na equação lá, nessa primeira equação aqui, ó. Né? Por quê? Porque a estação tem que estar sobre um ponto desse. Então, se eu substituir aqui, y vai ser igual a menos 5 mais 4. Menos 5 mais 4 dá menos 1. Então, esse valor aqui, ó, deveria dar menos 1 e não deu. Então, essa alternativa está errada. Certo? Esse ponto aqui, ó, menos 3, se eu substituir aqui, ó, y é igual a menos 3 mais 4. Dá 1? Dá. Se esse aqui é igual, é uma possível alternativa, uma candidata a ser correta. Vamos fazer para o próximo. Ó. Y é igual a menos 2 mais 4. Isso dá quanto? Dá 2. Aqui deu 1. Ou seja, não deu igual a esse número. Então, outra alternativa que eu elimino pelo ponto, porque esses pontos aqui, ó, não estão sobre a reta. Não estão sobre a reta. Deu para entender essa parte aqui de eliminação? Então, depois que eu já eliminei os pontos, aí o que eu faço? Eu vou fazer o teste, né? Ou seja, qual o ponto aqui da distância menor do que 5? Então, eu vou pegar esse ponto aqui e jogar nas coordenadas. Então, quem é meu x? Seria o ponto do hospital. Quem é meu x0? Seria o ponto que eu estou querendo descobrir. Pode ser ao contrário também, Juan? Pode. Então, se eu substituir esse aqui, por exemplo, ó, vamos substituir esse aqui, só para ver o que vai dar. O que eu faria? Você faria ó, menos 5 menos 0 ao quadrado mais 5 menos 4, né? Ó, ponto x, ponto y, ao quadrado. Extrairia a raiz quadrada disso. Então, se eu fizer essa conta,
daria 5 ao quadrado, que dá 25, mais 1 ao quadrado, que vai dar 1. Então, seria a raiz de 26. Raiz de 26 não é... Oh, raiz de 26 não é menor que 5, né? Ou seja, a raiz de 26 é maior que 5. Então, vamos lá, recapitular toda a questão. Primeiro, ele me deu a equação, me deu o ponto do hospital e perguntou qual dos pontos daria uma distância menor que 5, né? Então, das alternativas, a gente pegou cada alternativa e testou na equação para ver se a estação de metrô daria sobre a minha reta. Então, essa primeira não deu, essa segunda não deu. Por que que não deu? Porque aqui o ponto y teria que ser menos 1, deu 0. Aqui o ponto y teria que ser 2, e deu 1. Então, eu eliminei essa e eliminei essa. Depois, o que eu faço? Distância entre pontos. De quem? Dos pontos que sobraram, né? Então, eu fiz desse primeiro ponto aqui e vi, ó, quando eu coloquei menos 5 menos o ponto que é menos 3, e ao quadrado, isso vai me dar 2, 2 ao quadrado, né? Vai me dar 4. Beleza, mais 5 menos 1 dá 4 ao quadrado, 16. 4 mais 16, 20. Então, raiz de 20. Eu sei que a raiz de 20, ela está entre 4 e 5. Portanto, ela é menor que 5. Né? Se ela é menor que 5, é uma alternativa correta. Né? Eu fiz aqui o teste para a letra D. Para a letra D, utilizando o ponto 0 e 4, 0 e 4, e a gente viu que deu maior que 5. Deu para entender aí todo mundo? Conseguiram pegar aí a noção da questão? Beleza? Sem problema nenhum, gente, a gente ter demorado um tempinho a mais nessa questão, tá? Teve mais alguma questão? O importante é que vocês entendam o conceito de distância entre dois pontos e de um ponto que pertence a uma reta. Entendeu esse conceito? Vocês estão preparados para qualquer questão aí de geometria analítica quando estou falando em relação a pontos e retas. Mais alguma questão? Teve mais alguma questão que vocês ficaram com dúvidas? Então, por enquanto era só essas, então vamos continuar a nossa matéria. No próximo capítulo, gente, ele é pequenininho. Basicamente, eu vou continuar com essa ideia que a gente está trabalhando, tá? Que são posições de reta e plano, e isso na geometria analítica. Eu acho que vai acabar ajudando o entendimento de vocês aí na resolução de questões. Vamos lá. Então, ó, posições relativas à distância de ponto e reta. Então, primeiro, posições relativas entre duas retas. Elas podem ser paralelas, né, que a gente já estudou lá. Elas podem ser paralelas distintas, quando não tem nenhum ponto em comum, quando a interseção é zero. Elas podem ser paralelas coincidentes, quando essas retas são exatamente iguais, ou seja, todos os pontos de R pertencem a todos os pontos de S, portanto, elas são exatamente iguais. Elas podem ser concorrentes. O que seriam retas concorrentes? É quando a interseção entre elas vai dar um ponto específico. Então vamos pensar assim, ó. Se a gente tiver duas retas, né, duas retas aqui, ó, na forma geral, ele está colocando, seria A1x mais B1y mais C1, isso é igual a zero, e uma reta 2, A2x mais B2y mais C igual a zero, ele falou que elas não são paralelas aos eixos das coordenadas, ou seja, não é paralelo a y, né?
Então, eu estou falando que os coeficientes aqui, A1 e B1, A2 e B2 são diferentes de zero, eu posso expressar essas expressões na forma reduzida da seguinte maneira, né? Eu faço aqui a forma reduzida que a gente já está acostumado a explicar. Por que ele traz como a forma reduzida? Né? Porque a forma reduzida a gente utiliza para plotar essa equação num gráfico, fica mais simples da gente entender. Né? Então vamos lá. Se eu tiver duas retas paralelas, né, eu posso falar que elas só são paralelas, né, se eu tiver os coeficientes angulares delas iguais. Né? Então, se eu tiver essa divisão aqui, ó, ou seja, A1, B1 for igual a A2 dividido por B2, se isso for igual, elas são paralelas. O que vai definir se elas são distintas ou coincidentes? Vai ser o valor inicial, no caso o valor aqui do coeficiente linear. Né? O valor aqui onde ela vai interceptar o eixo Y, que vai fazer com que ela desloque para cima ou para baixo. Então, se a gente pegar direto aqueles conceitos lá, onde eu tenho aqui Y é igual a x mais b, né? E tiver uma segunda equação, que eu vou chamar de y, é igual a cx mais d. Para essas retas serem paralelas, olha só, meu A tem que ser igual ao meu C, ou seja, elas têm que ter coeficiente angular igual e faz todo sentido. Ou seja, para elas serem paralelas, a angulação delas tem que ser a mesma. Né? Se uma vai para um lado, tem que ir para o lado, se vai para o outro, tem que ir para o outro. É assim. Beleza. E para elas, o que vai diferenciar se elas vão ser paralelas distintas ou paralelas coincidentes? Elas vão ser paralelas distintas se meu B for diferente do meu B. E elas vão ser paralelas coincidentes se o meu B for igual ao meu D. Então é isso que a gente tem aqui para definir tudo que ele falou aqui nessa página aqui. Beleza? Então, a gente tem um terceiro caso, que é se essas retas elas têm um único ponto em comum, ou seja, se elas são concorrentes, né? Se essas retas são concorrentes, significa aqui, ó, que elas vão ter o coeficiente angular diferente, certo? Então, se elas têm um coeficiente angular diferente, o valor de m, elas vão ser concorrentes. E a gente tem um caso particular, né, que é a condição de perpendicularidade. O que seria essa condição de perpendicularidade? Que além delas ser concorrentes, elas formam um ângulo de 90 graus entre si. Rapidinho, deixa eu olhar a hora. Tá ok. Então, se elas formarem um ângulo de 90 graus entre si, essa condição de perpendicularidade fica mais clara que o coeficiente angular de uma reta vai ter que ser o inverso negativo da outra. O que eu estou falando, Juan? Estou falando assim, ó. Vamos pensar assim, de uma maneira bem prática, gente. Se essa reta ela está nesse sentido, né? Ela tem um coeficiente angular tal. Essa outra reta ela vai ter que ter o coeficiente angular positivo. Então aí já começa, né? Elas têm que ter coeficientes angulares para ser, no caso, perpendiculares, tem que ter coeficientes angulares aí opostos. Beleza. E para que seja um ângulo de 90 graus, né, para que seja um ângulo de 90 graus aqui, eu tenho que ter o inverso de uma vai ser igual à outra. Viu? O exemplo bem prático seria isso aqui. Ó. Se eu tiver uma reta e eu tiver a reta igual a 2x mais 6. Se eu tiver uma reta 2, y2,
falar que essa reta 2 é perpendicular, então, obrigatoriamente, o coeficiente dela vai ter que ser isso aqui, ó, menos 0,5x, mais qualquer número, mais 3. Tanto faz, coloquei 3 aqui só para poder ser qualquer número, ou até sem nenhum número, tá? Então, ó, tá vendo que para ela ser perpendicular, eu tive que fazer o inverso de 2 é meio, e colocar o sinal negativo? Então é isso que teve que acontecer para que a condição de perpendicularidade seja feita. Por quê? A regra geral é que fala o coeficiente angular da reta R vezes o coeficiente angular da reta S, isso vai ter que dar menos 1. Por que menos 1? Porque o ângulo entre elas vai ter que dar aí 90 graus em sentidos opostos, né? Então é isso que acontece. Vamos pegar aqui, ó. Olha esse exemplo que ele traz. Ele fala assim, ó. Dar a equação da mediatriz do segmento de extremos dos pontos A2, 5 e B6, 7. A mediatriz é perpendicular ao segmento AB pelo seu ponto médio. Ou seja, a mediatriz é um segmento que corta o segmento na metade, né? Então, é uma reta que corta esse segmento na metade. Então, primeiro, se corta no ponto médio, eu já sei qual ponto que essa mediatriz vai passar, que vai ser na metade dos pontos aqui, né? Então, é só eu somar, fazer o ponto médio de x e fazer o ponto médio de y. O ponto médio de y vai me dar 6, né? 5 mais 7, 12, dividido por 2 é 6. Ponto médio de x, 2 mais 6, 8, dividido por 2, 4. Então, achei o ponto médio. Então, a mediatriz vai passar por esses pontos, certo? Só que eu não tenho o coeficiente angular dela ainda. Só que eu posso calcular o coeficiente angular desse segmento AB, né? Calcularia como? 7 menos 5, que dá 2, né? 6 menos 4, 6 menos 2, que dá 4. Então, eu vou fazer 2 dividido por 4. Então, o coeficiente angular dessa reta aqui é meio. Logo, o coeficiente angular dessa mediatriz, que é perpendicular, vai ser menos 2. Por que menos 2? Porque é o inverso com o sinal contrário, né? É o inverso e oposto do coeficiente angular da reta do segmento AB. Então, esse seria o segmento. E se eu quero a equação da reta completa, o que eu faço? Só passar por esse ponto aqui, né? Ponto 4 e 6. Ou seja, eu estou em esse coeficiente angular que vai passar por esses pontos. Substituindo na equação da reta, né, que eu mostrei para vocês na aula de ontem, eu ficaria com OM, né, x menos x0, y menos y0. Quando eu aplicar a distributiva aqui e passar esse 6 somando para o lado de cá, eu vou achar que a equação da reta, nesse caso, vai ser igual a menos 2x mais 14. Então, sempre que eu quiser descobrir uma condição aí de perpendicularidade, eu tenho que lembrar desse cara aqui, que ele é o oposto e inverso do coeficiente angular da reta. Distância entre ponto e reta. O que seria então a distância entre ponto e reta? A distância entre o ponto e reta, pense aí, eu pegar um ponto qualquer no espaço e quiser saber a distância entre uma reta que está passando pelo espaço e esse ponto. Então, o primeiro caso que eu teria que fazer, né, se eu fosse fazer na bruta, eu teria que descobrir que o ponto de perpendicularidade aqui dessa reta e esse ponto, né? E depois fazer todo um trabalho, calcular aqui a distância entre dois pontos para calcular aqui qual seria esse valor aqui, né? Então daria muito trabalho. Até eu achar o coeficiente angular, achar o ponto de perpendicularidade, daria muito trabalho. Então, para facilitar, veio essa fórmula aqui. Não é muito comum a gente acabar utilizando ela, tá? Mas veio essa fórmula aqui que fala a distância entre o ponto e uma reta vai depender da minha equação da reta geral dessa reta, ou seja, eu tenho que transformar essa reta aqui na equação geral, e eu vou precisar dos coeficientes A,
B e C da reta, tá vendo? A, B e C da reta. E se meu ponto é um ponto dado por x0 e y0, no lugar do x da minha equação, eu vou colocar o ponto que eu estou querendo. No lugar do y da minha equação, ó, eu vou colocar o ponto y que eu estou querendo. E eu vou dividir pela raiz quadrada dos coeficientes aqui, A e B, né, da distância aqui, posso falar da quase que seria uma hipotenusa, né, do quadrado aqui, da raiz quadrada dos quadrados de A mais B. Né? Então, seria essa expressão que a gente utiliza aí. Não é muito comum a gente utilizar essa expressão, tá? Eu vou adiantando, não é muito comum a gente utilizar a expressão. Essa aqui, ó, é bem mais comum do que utilizar essa expressão aqui. Beleza? Então, olha só. Se eu quiser a distância, tem um ponto 2 e 1, e essa reta aqui, certo? Primeira coisa que eu faço para essa reta, eu vou fazer o MMC, né? Então ficaria 4y menos 3x mais 4, né? Passo 4, passa todo mundo para o mesmo lado da equação, então ficaria com essa equação aqui na forma geral, né? Então, se eu tiver a equação na forma reduzida, transformo ela para a forma geral e tenho o meu ponto, né? Então vamos lá. Eu pegaria o módulo de quem? Do coeficiente vezes o meu ponto x, coeficiente y vezes o meu ponto y mais c. Certo? C é menos 4. Beleza. Depois que eu fizer essa conta aqui, eu vou dividir pela raiz quadrada desse cara aqui ao quadrado mais esse cara aqui ao quadrado. E vou pegar essa divisão e achar a distância, ou seja, a distância, nem preciso da parte geométrica, né? A parte gráfica. A distância entre esse ponto e essa reta, sem saber se elas são perpendiculares, sem saber, na verdade não são perpendiculares porque é um ponto, né? Sem saber, não tem nenhuma informação do plano cartesiano, praticamente, eu consigo achar a distância entre o ponto e a reta. Deixa eu ver quantas horas. Então, gente, essa parte desse capítulo é basicamente isso, tá? Não tenho muito que a gente ficar... Tem as fórmulas, né? Então, é o que a gente aprendeu com as condições de perpendicularidade, paralelismo e a distância entre um ponto e uma reta no plano cartesiano. E lembrando, sempre a menor distância entre um ponto e uma reta é um segmento de 90 graus, é perpendicular. Tem esses exercícios aí, a gente resolve na aula de amanhã. Se tiver dúvidas, já traz para a gente resolver aí dúvidas disso e dos exercícios da nossa prova, beleza? Então, ó, um beijão para vocês. Espero que vocês tenham entendido aí esse trechinho da matéria e até a aula de amanhã. Qualquer dúvida, chama aí, manda um WhatsApp, tá bom? Beijão, tchau, tchau.